Olá, minha turminha do empreendedorismo. Eu sou o professor Carlos Carreira. Quero convidá-los hoje para uma aula super importante, cujo tema é trazer para vocês quais as características do comportamento empreendedor. Vamos nessa! Pessoal, antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos recapitular um pouquinho o que a gente viu lá na aula 3, quando a gente refletiu o que é o ser empreendedor. E lá a gente aprendeu que quando falamos de empreendedorismo, a gente está falando de comportamento, não é? Que é a forma como as pessoas agem. E vimos também que o ensino do empreendedorismo, nesse sentido, é aquele ensino de dentro para fora. Ou seja, precisamos despertar dentro de vocês uma mentalidade que faça brotar esse comportamento, onde o ser deve se relacionar de forma equilibrada com o saber e com o fazer, que é a ação. Para isso é preciso se conhecer, saber aonde se pretende chegar, é o que se pretende alcançar, e, nesse sentido, se posicionar naquele ciclo contínuo de aprendizado, agindo então de forma planejada e focada nesses objetivos propostos. Mas afinal, quais os comportamentos que eu preciso na prática para ser uma pessoa assim? É o que vamos descobrir na aula de hoje. Então, se prepare, estamos aqui na nossa aula mais importante, porque chegou a hora de conhecermos quais são os comportamentos que devemos praticar e desenvolver para a gente adquirir e aprimorar essa atitude empreendedora que tanto falamos. Como eu disse, nossa aula mais importante, eu não vou conseguir fazê-la em 15, 20 minutinhos, como de nosso costume. Vai ser um pouquinho mais longa, mas vocês vão ver que vai valer muito a pena. A aula de hoje vai ser base para tudo que iremos aprender daqui para frente. Vamos comigo, que vai valer a pena. A nossa aula de hoje, então, ela é composta. Nessa videoaula aqui veremos o item 1, que são as 10 características do comportamento empreendedor. O item 2, ainda nessa videoaula, vamos ver que essas 10 categorias estão agrupadas em conjuntos de planejamento, de realização e de poder. No material complementar, nós vamos dar algumas dicas de como vocês poderão desenvolver essas características empreendedoras, com práticas ali do dia a dia. E teremos, então, nessa aula, nossa atividade avaliativa do mês de setembro, que vocês vão fazer uma autoavaliação das características do comportamento empreendedor dentro de vocês e traçar depois um plano de desenvolvimento pessoal a fim de melhorar aquelas características em que vocês não estão tão bem. Então vamos lá para a aula, vamos descobrir quais características são essas. Então, ainda nos remetendo à aula 3, onde a gente viu que o empreendedorismo tem um impacto muito positivo na sociedade, na economia, né? Então, por isso, há uma preocupação antiga em fortalecer o empreendedorismo nas pessoas, despertar isso em um número cada vez maior de pessoas. Então, precisava-se, para isso, identificar quais são os comportamentos característicos que definem uma conduta empreendedora. Então, com esse objetivo, alguns pesquisadores começaram a mapear os traços de personalidade das pessoas que tinham sucesso empreendedor. E eles foram concluindo que certas atitudes e comportamentos de pessoas de sucesso ao redor do mundo eram muito semelhantes. Então, a partir de estudos que iniciaram lá com David McClelland, daquele mesmo da aula passada, da teoria das necessidades adquiridas, que nós vimos, né, de realização, de afiliação e de poder, aquele foi o pontapé inicial, lá pelos anos 50. A partir daí, outros estudiosos nas décadas seguintes foram aprimorando esses estudos. Essas pesquisas foram realizadas em diferentes países, lógico que abordando então pessoas de diferentes culturas, diferentes religiões, e foi analisado qual era o padrão de comportamento relacionado àquelas pessoas que obtinham sucesso ali na realização de suas mais diversas atividades. Então, o curioso é que em pessoas com tantos aspectos diferentes na sua cultura, nos seus valores, nos seus princípios, aqueles traços de comportamento daquelas pessoas de sucesso eram muito semelhantes. Só que a gente tinha ali diversos pesquisadores, cada um com seus vieses de pesquisa diferente e diversos tipos de comportamentos envolvidos nisso. Haveria uma necessidade de simplificar
esses traços de personalidade. Então, diante dessa necessidade de simplificação, para a gente caracterizar o comportamento de pessoas consideradas empreendedoras, nos anos 80, sobretudo, né, na consolidação desses estudos, houve então um agrupamento dessas informações, desses traços de personalidade, e foram criadas as características do comportamento empreendedor, CCS. Então foram elencadas 10 características de comportamento empreendedor que nós veremos no quadro a seguir. Gente, antes de entrar nesse quadro, muita atenção. Se a gente fala que empreendedorismo é comportamento, essa é a nossa aula mais importante. Então preste muita atenção nesses comportamentos, que eles são a base, os 10 mandamentos do empreendedorismo. O que você tem que ser, saber e fazer para ser uma empreendedora, ser um empreendedor. Vamos lá conhecer essas 10 características então. Aqui estão elas, nossas leis, nossas normas, nossas formas de conduta do empreendedorismo. Estão as 10 aqui e eu vou ler cada uma delas e em seguida vou dar uma breve explicação sobre cada uma. Então, primeiro, busca de oportunidade e iniciativa, persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência, correr riscos calculados, estabelecimento de metas, busca de informação, planejamento e monitoramento sistemático, persuasão e rede de contatos. E por último, independência e autoconfiança. Começando pela primeira característica, que na verdade são duas em uma aí, né? Busca de oportunidades e iniciativa. São coisas interligadas, mas há que se fazer uma certa distinção. Então, veja bem, quando eu falo em iniciativa, é aquele indivíduo que faz as coisas antes de ser solicitado. Antes que um eventual chefe, um superior, tenha solicitado que ele fizesse aquilo. Ele percebeu a necessidade de fazer e foi lá antes e já fez. Ou então, aquela pessoa que fica ali bem acomodado e não toma iniciativa, de repente, as circunstâncias ao redor vão conspirando de certa forma que o forçam a fazer aquilo. Se a gente falar agora de oportunidade, é aquela pessoa que expande, por exemplo, os seus negócios para novas áreas de atuação, aproveita realmente as oportunidades que surgem, né? Você já ouviu falar aquele ditado, você está perdido no meio de um deserto, de repente passa um cavalo ali com um arreio bonitinho na sua frente e você tem que aproveitar aquela oportunidade, subir naquele cavalo para você poder ir embora, porque você não sabe se e quando irá passar outro. Mas o empreendedor não só espera a oportunidade passar, ele procura as oportunidades. Ele não fica ali sentado esperando um cavalinho passar. Ele olha para todos os lados e procura se não tem um cavalo selado passando ou algo que possa fazê-lo melhorar de situação. Então é aquela anteninha ligada que eu falei para vocês nas primeiras aulas, né? Caçando oportunidades. E as oportunidades no ramo dos negócios, muitas vezes elas estão em um problema. Muitas vezes não, elas sempre estão em um problema. Então você enxergando um problema, você usa a criatividade e a inovação para criar uma solução para aquele problema. E é ali que mora a tua oportunidade. Ela não passou, você a buscou. E é disso que estamos falando. A segunda característica é a persistência, extremamente importante. O indivíduo persistente é aquele que não desanima. Ele enfrenta os desafios quantas vezes forem necessários e das mais variadas formas para superar os obstáculos desses desafios. O fracasso não desanima a pessoa persistente. Pelo contrário, ele enxerga cada fracasso, cada tentativa mal sucedida como um aprendizado para que ele se aprimore e possa tentar outra vez sem cometer aquele erro que ele cometeu na tentativa anterior. A terceira característica é o comprometimento. Vocês já ouviram alguém comentar sobre uma pessoa que desempenha muito bem o seu papel nas mais variadas atividades e comentarem, elogiarem, dizendo aquele sujeito é comprometido, é compromissado com aquilo que faz. Você pode ser comprometido com você mesmo, principalmente, naquilo que você está desempenhando, desenvolvendo, seja o seu trabalho,
seja o curso que você está fazendo, seja com as suas relações pessoais, profissionais, familiares, é o compromisso. Então, é aquele indivíduo que se sacrifica e faz qualquer esforço para completar uma tarefa. No ambiente de trabalho, ele está sempre colaborando com os funcionários para que o trabalho seja completo, terminado. Ele faz qualquer coisa para manter o cliente. Enfim, é aquele sujeito fiel àquilo que se dedica. É aquela pessoa que veste a camisa. A quarta característica de um comportamento empreendedor é a exigência de qualidade e eficiência. Essa exigência, pessoal, é consigo mesmo. É o indivíduo que exige dele mesmo que tudo o que ele faça com qualidade e com eficiência. Então a pessoa procura sempre novas formas de se fazer melhor as coisas, ou de fazer mais rápido, ou de fazer de uma forma mais econômica. Ele faz as coisas de forma que sempre esteja superando os padrões de excelência, superando a forma como ele já fez da vez anterior. Ele certifica-se sempre que o seu trabalho será feito no tempo combinado e na qualidade combinada, seja com o cliente, seja com o seu superior, seja com o seu professor, com quem ele estiver se relacionando. Exigência de qualidade e eficiência. Fazer bem as coisas. A quinta característica é correr riscos calculados. Não existe empreendedor, não existe empreendimento que não esteja sujeito a risco. Então, a pessoa que tem muito medo de correr qualquer tipo de risco, ela não serve para ser empreendedora. Sim, ela serve para aprender a desenvolver esse comportamento de correr riscos calculados. Então, como que eu faço para correr um risco, mas de forma calculada? Eu avalio tudo que eu vou fazer, eu discuto alternativas, eu procuro sempre manter o controle da situação e o exercício das próximas características também que eu vou falar implica aqui nesse risco para que ele seja calculado. Então, eu procuro sempre manter o controle e o monitoramento para reduzir esses riscos. E eu estou, sim, disposto a enfrentar situações que me tragam riscos, desde que eles sejam moderados. Não vou pular de cabeça numa piscina sem água. Não é disso que estamos falando. Mas um risco calculado, o empreendedor tem que desenvolver essa aptidão, essa disposição e essa coragem para poder enfrentar. A sexta característica de comportamento que vai fazer você, minha aluna, você, meu aluno, uma empreendedora, um empreendedor de sucesso, é o estabelecimento de metas. Extremamente importante, porque muitas pessoas acreditam que têm metas, mas na prática elas só têm sonhos e objetivos vagos. Veja, o sonho acontece quando a gente está dormindo. Para realizar uma meta, você precisa estar acordado e trabalhando para isso. Então, se ficar somente em pensamentos, você nunca terá condições de realizar os seus sonhos. Agora, se você visualizar o futuro, arregaçar as mangas, começar a definir e registrar aonde você quer chegar. É muito importante registrar, pessoal, porque você gera ali um compromisso psicológico com você mesmo. Porque o pensamento vai e vem. Agora, o que está escrito, o que está registrado, ele permanece. E você se compromete com aquilo. Então, você define aonde você quer chegar, não na forma de sonho, mas na forma de objetivos e metas concretos. Aí sim, você terá grandes chances de chegar aonde você sempre sonhou chegar. E a explicação para isso está no próprio cérebro humano. O cérebro humano melhora suas condições neurais quando tem desafios estimulantes e metas a cumprir. Então isso melhora no seu comprometimento, na sua exigência de qualidade e eficiência, porque você está em busca do seu sonho. Então, mais adiante, a gente vai ter uma aula específica com técnicas aprimoradas para que você estabeleça suas metas. Sétima característica, a busca de informação. Você precisa saber exatamente aonde você está pisando, seja para iniciar um negócio, para iniciar um projeto, para fazer uma viagem, para tudo que a gente vai fazer na vida, nós precisamos de informação. E essa é uma característica fundamental para um empreendedor, a busca de informação. Você procura pessoalmente todas as informações possíveis sobre o ambiente onde você está inserido ou onde você pretende se inserir, e naquilo que você não for capaz, que não for da tua área, não for da tua especialidade, você busca o auxílio dos especialistas.
para obter uma assessoria técnica ou comercial naquilo que você está entrando. Portanto, vocês sabem que muitos negócios fecham porque a pessoa não sabia direito o mecanismo, o funcionamento daquele mercado, do negócio onde ela estava sendo inserida. Quanto mais busca de informação você fizer, menores serão aqueles seus riscos, ou melhor dizendo, mais calculados serão aqueles seus riscos que você estará correndo. Para tudo na vida, gente, busca de informação é fundamental. O conhecimento sempre é benéfico para nossas vidas. A oitava característica fundamental para um comportamento empreendedor é o planejamento e o monitoramento sistemático. Lembra que eu falei que precisamos estabelecer metas e registrar metas? Então, nada mais justo que na sequência disso traçarmos um plano de ação ou vários planos de ação para atingir aquelas metas e objetivos que nós mesmos estabelecemos. Aquelas tarefas muito complicadas, de grande porte, a gente pode subdividir em tarefas menores, com prazos definidos. Precisamos sempre também monitorar, veja que é planejamento e monitoramento sistemático. São coisas distintas. O planejamento é você traçar o plano, mas depois não basta traçar o plano, começar o caminho e nunca mais olhar para onde você está e nem como está em relação ao que foi planejado. Você precisa monitorar. Então, você monitora constantemente o andamento de suas ações, aonde você está chegando, para observar se você está no caminho certo realmente. E está sempre revisando os seus planos, porque diversas variáveis ou imprevistos podem acontecer e influenciar o seu plano. E muitas vezes você tem que fazer ali alguns ajustes. Tá? E faz sempre o uso de registros, de controles de tudo que acontece na sua caminhada para facilitar a tomada de decisões. Inclusive, esses registros, esses controles é que vão embasar o seu monitoramento. E, se for necessário, gente, dentro desses imprevistos, dessas influências variáveis que eu falei, se precisar modificar a estratégia, não hesite em modificar. Você tem que ser apegado aos seus objetivos, suas metas, não ao seu plano. Se o plano está te levando por um caminho diferente daquele seu alvo, o que tem que ser modificado é o plano, não o alvo. Então, se for necessário, não tem problema modificar a estratégia. Mas você só vai descobrir que você está indo para um caminho errado se você fizer o monitoramento. Por isso, ele é tão importante quanto o planejamento e tem que ser sistemático, né? Ou seja, em ciclos. Planejou, executou, monitorou, readequou o plano, planejou novamente e assim por diante. A nona característica do comportamento empreendedor, mais uma vez, duas em uma aqui, né, pessoal? Persuasão e rede de contatos, que estão aí entrelaçadas também nessa figura. Vamos lá. Persuasão. A persuasão nada mais é do que a habilidade em convencer as pessoas daquilo que você quer convencê-las, de trazê-las para acompanhar, para colaborar com as suas ideias, de influenciar as pessoas. Uma vez um aluno, numa aula presencial, deu uma definição que creio que se encaixa bem no entendimento de vocês. Professor, então persuasão é ter uma boa lábia. Eu disse sim, é ter uma boa lábia, mas não para enganar ninguém. A lábia do bem, a lábia de saber vender o seu peixe, de saber explicar o seu projeto e convencer as pessoas de que aquilo é o melhor a se fazer. A lábia é quando você ilude alguém, a má lábia, né? É quando você ilude alguém, ludibria alguém. E a boa lábia é quando você consegue realmente usar a palavra certa na hora certa para convencer as pessoas. Se você está buscando as informações, então você está bem informado, você sabe onde está pisando, você vai ter argumentos. Aí é a habilidade de convencer e de influenciar as pessoas para elas virem junto com você. Então é persuadir os outros, né? E a rede de contatos é utilizar as pessoas-chave que vão te ajudar a atingir os seus próprios objetivos. Ou seja, lembre-se que eu falei no início, lá no iniciozinho da nossa disciplina, que o empreendedor se difere do administrador convencional porque ele leva o seu empreendimento a alcançar coisas que estão além das suas próprias capacidades, além do alcance de suas garras, né? Ou seja, ele não utiliza só
os talentos e os recursos, as capacidades que ele mesmo tem. Mas ele atinge os seus objetivos utilizando também tudo isso dos outros, no bom sentido. Isso ele consegue com a persuasão e, logicamente, tendo uma boa rede de contatos, que no mundo dos negócios, no mundo profissional, a gente chama de networking. Ou seja, ele está sempre desenvolvendo novas relações profissionais e comerciais e fazendo de tudo para manter essas relações. E ele é bom de convencimento, ele é bom de vender o seu peixe. E chegamos na 10ª e última característica do comportamento empreendedor, que é independência e autoconfiança. Mais uma, 2 em 1 aqui, né, gente? A independência, ela tem muito a ver com autonomia, que é a capacidade de decidir sobre aquilo que julga ser melhor para si, sem precisar da decisão dos outros, sem que os outros decidam por você. É a liberdade de não ficar esperando pelos outros para ir em busca de alguma coisa ou para tomar qualquer atitude. Não esperar nem que alguém te puxe, nem que alguém te empurre para algo. Você mesmo tem essa capacidade. E você não fica inseguro em fazer o que tem que ser feito, porque você demonstra uma confiança na sua própria capacidade. Agora, precisa-se tomar um cuidado com a autoconfiança para que ela não seja um exagero de autoconfiança que te faça fazer as coisas no impulso, sem buscar aquele conhecimento, a busca de informação que falamos agora aqui. Quando você tem capacitação, informação, conhecimento, automaticamente você tem autoconfiança. Então, não à toa ela está em último. Se você já está exercendo o planejamento, o correr riscos calculados, com base no comprometimento, com base em tudo que eu falei, né, no planejamento, no monitoramento dos resultados, tudo isso te blinda e te dá essa autoconfiança. O que não pode é a autoconfiança vir antes de tudo. Vir a autoconfiança sem que você cumpra os outros 9 comportamentos. Então, os demais 9 comportamentos vão te proporcionar a ser um ser independente e com alta confiança em si próprio. Estar seguro para tomar as atitudes que você precisar tomar, porque você sabe exatamente aonde está pisando, aonde está fazendo e o que pode te trazer de benefícios com isso, conhecendo também os riscos. Essa é a autoconfiança e assim fechamos as 10 características do comportamento empreendedor. Vamos adiante agora. Agora que a gente já conhece as 10 características, eu preciso falar para vocês que a intenção da definição dessas 10 características não foi apenas para a gente identificar, isso eu tenho, isso eu não tenho, isso eu sou, isso eu não sou. Não, mas principalmente para a gente saber que podemos aprendê-las, podemos praticá-las, podemos desenvolvê-las e aprimorá-las. Então a gente pode sim, cada vez aperfeiçoar mais as características que entendemos estar fracas, de certa forma, em nós. Por exemplo, uma pessoa que não tem hábito de buscar informações sobre o que vai fazer ou planejar, sabendo que essas são as características, ela pode passar a fazê-lo ou se predispor a fazê-lo, considerando que isso vai ser significativo. Então, isso é colocar em prática esses comportamentos, atrelar esses comportamentos na sua conduta. E justamente pensando nessa possibilidade de aprendizagem e de aperfeiçoamento dessas características, é que elas foram agrupadas em 3 grupos distintos e correlacionados, para favorecer o entendimento dos resultados e partir para a prática desses comportamentos. Esses grupos são conjunto de realização, conjunto de planejamento e conjunto de poder. Notem que, não à toa, eles são muito parecidos com as 3 necessidades adquiridas que vimos na aula passada. Afinal, essas características foram baseadas, o start inicial foram as pesquisas de David McElroy. Então aqui a gente tem a realização, a gente tem o poder, somente a afiliação que permaneceu ali como uma necessidade mesmo, de afiliação que motiva as pessoas e foi substituída aqui nas características do comportamento empreendedor pelo conjunto de planejamento. Tá? Então a gente agrupou algumas dessas características nesses conjuntos para que até você consiga identificar as quais você já tem mais predisposição a
praticar de uma forma mais efetiva na sua vida. Por exemplo, se na tua autoavaliação da semana passada a característica da necessidade que te motiva mais forte foi a de poder, você pode identificar as características aqui que são desse conjunto, tem grande chance que em você elas já sejam mais desenvolvidas. Um exemplo, tá? Então vamos ver como essas características estão agrupadas nesses três conjuntos aqui. Mas antes vamos dar uma passada rapidamente no significado de cada um desses conjuntos, né? O conjunto de realização, então, ele enfoca aceitação, habilidade e tendência de tomar iniciativas, procurar e alcançar maior qualidade sempre, maior produtividade, maior crescimento e lucratividade naquela atividade desenvolvida. É a tendência também em se colocar em situações moderadamente desafiadoras e agir com determinação e compromisso na busca dos resultados esperados. Vem que tem muita coisa em comum com as características das necessidades de realização que vimos na aula passada. O conjunto de planejamento envolve aquela tendência de agir com foco nos objetivos, ou seja, nos resultados que eu claramente especifiquei e registrei. Pesquisar sobre como é a melhor forma de desenvolver determinada atividade, se colocar num processo contínuo de aprendizagem, porque para planejar você precisa conhecer aquilo que se está buscando e agir de maneira orientada, ou seja, ter um norte, ter uma orientação para que rumo seguir. Planejado, então, na busca do que se pretende alcançar. O conjunto de poder é aquela também necessária tendência de confiar em si e confiar no próprio potencial para realizar atividades diversas, superar os desafios e aquela disposição de estabelecer e manter um contato com pessoas que representem aqueles contatos chaves para atingir os seus objetivos. Também envolve aquela habilidade de influenciar, de persuadir pessoas a partir do consciente estabelecimento de estratégias para que essa influência ocorra. Vamos ver no quadro quais características pertencem a cada um desses conjuntos. Veja que o conjunto de realização, ele tem aí 5 características de comportamento empreendedor dentro dele. Então ele é o conjunto que tem o maior número de características responsáveis por 50% delas. Então temos aqui a busca de oportunidades e iniciativa, a persistência, o comprometimento, a exigência de qualidade e eficiência e correr riscos calculados. Todos esses 5 estão dentro do conjunto de realização. Em seguida, temos o conjunto de planejamento, com 3 características que pertencem a ele: estabelecimento de metas, a busca de informação e, obviamente, planejamento e monitoramento sistemático. Temos, por fim, 2 características que pertencem ao conjunto de poder, que é a persuasão e rede de contatos e a independência e autoconfiança. Pessoal, então agora que a gente já conhece as 10 características que formam um comportamento empreendedor, não deixe de ver o que preparei para vocês e deixei para vocês no material complementar, que são dicas para reflexão no seu dia a dia, para que você saiba se você está realmente praticando esses comportamentos empreendedores. Porque às vezes a gente fica sem saber por onde começar. Então eu vou te dar dicas de perguntas que vocês possam estar fazendo para vocês mesmos no seu dia a dia, para que vocês consigam colocar isso em prática cotidianamente. Importante ressaltar que nessa aula teremos a nossa atividade avaliativa e ela vale 1 ponto na A1. Essa atividade trata-se de uma autoavaliação das características do comportamento empreendedor. Vocês vão se autoavaliar por meio de uma atividade que vai identificar quais características estão melhores ou piores em vocês. E depois traçarem um plano de ação para melhorar aquelas que não estiverem tão bem. Tá? Eu vou explicar em um outro vídeo o passo a passo de como vocês realizarem essa atividade. Finalizamos aqui esta videoaula de hoje, mas não finalizamos nossa rota de aprendizagem. Temos importante conteúdo lá no material complementar, como falei para vocês, e uma atividade que vai ser de extrema importância para vocês se conhecerem, ter um diagnóstico aí de como andam essas características em cada um de vocês e fazer um plano de melhoria. Então, estamos aqui à disposição para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham, seja no conteúdo, nessas características, seja na
prática ali da atividade. Não hesitem em nos contactar. Bons estudos a todos e até a próxima aula.